Talentos da PUC. Conheça o funcionário da PUC TV que sabe tudo de violão. Sociólogo português conversa com alunos de comunicação social sobre a democracia em tempos incertos. Reforma no ensino médio causa discussões na área da educação. Você confere esses e outros destaques nessa quarta-feira, 26 de abril. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. O programa de hoje começa com um destaque para uma professora da PUC Minas. A Gláucia Maria Vasconcelos Vale, do Departamento de Administração da Universidade, é uma das finalistas do Prêmio Off Flip de Literatura. Ela está concorrendo na categoria Poesia, com o poema A Catadora de Letras. Neste ano, o prêmio recebeu cerca de 1.200 inscrições. Participaram escritores do Brasil e do exterior. O evento tem o objetivo de estimular a criação literária em língua portuguesa. Muito bacana, né, Isabel? Com certeza, parabéns para a professora, né? Sim. Agora nós vamos ao vivo para a redação, porque o Júlio César Puyat tem informações para a gente. Boa tarde, Júlio. Quais são as novidades? Boa tarde, Érico. Boa tarde, Isabela. E olha, notícia muito interessante para os alunos aqui da PUC Minas, hein? É que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais abriu vagas de estágio. Para as cidades de Betim e Contagem, existem vagas para os cursos de Ciências Contábeis e Direito. Já aqui em Belo Horizonte, o programa de estágio abriu vagas para as áreas de jornalismo, eventos, design gráfico e informática. O valor da bolsa é de R$ 700 e o vale transporte de R$ 10 por dia. Para mais informações e realizar as inscrições, visite o portal do tribunal, que é tre-mg.jus.br. Confira agora outros destaques da nossa agenda. A Orquestra Multiplayer será a próxima atração dos concertos dominicais Peter Lund, que acontece neste fim de semana. O grupo se especializou em trilhas sonoras de jogos digitais, com o objetivo de dar vida à música dos games que marcaram diversas gerações. As trilhas de The Legend of Zelda, Super Mario, The Sims e Star Wars serão interpretadas no dia 30. O evento, que começa às 11 horas no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, é gratuito e aberto ao público. Estão abertas as inscrições até o dia 5 de maio para o 34º Canteiro de Obras Extramuros. O evento, promovido pelo projeto de extensão Escritório de Integração e pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo, acontece nos dias 6 e 13 de maio. Serão realizadas oficinas e atividades sobre possibilidades de urbanização. As inscrições podem ser feitas na sala 110 do prédio 47, Campus Coração Eucarístico. Para mais informações, visite o portal da PUC Minas. Tocar um instrumento musical desenvolve várias habilidades. Verdade. Atenção, disciplina e coordenação são alguns dos benefícios. E o personagem do quadro Talentos da PUC de hoje mostra que tem essas técnicas bem apuradas. Você conhece agora o Luiz Felipe Ramos, funcionário aqui da PUC TV que também toca violão. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Eu comecei já mais velho, com 16 anos, então foi meio que na rodinha dentro da escola, entendeu? Tinha colegas que tocavam e tal, então assim, a galera tocava, eu tinha um violão lá em casa, só que eu não, como é que fala? Eu não tinha proximidade, eu, sabe, não queria tocar. Aí com eles tocando, eu fui criando vontade, rodinha, amigos. E aí eu comecei no segundo ano e tô até agora aí com 19 tocando violão. Eu gostava tanto, tanto de você, já não gosto mais, gostava tanto de você. Eu tinha um professor da igreja, assim, ele morava no bairro de São Paulo, aí ele tocava na igreja. E assim, falei, você dá aula, você consegue me ensinar? Ele me passou algumas coisas, foi importante pra mim, me deu a base do violão. Mas o meu aprendizado mesmo foi mais sozinho, mesmo procurando, sabe, indo atrás mesmo. E eu
Gostava tanto de você, já não gosto mais. Gostava tanto de você. Devido à minha formação, meus pais, todos eles gostarem da MPB em si, eu fui criado mais na área do samba, da bossa nova, é onde eu mais tenho facilidade e mais gosto de tocar, são os meus melhores gêneros. Os meus cantores prediletos, eles são Tim Maia, Dona Irã Barbosa, o grupo Demônios da Garoa, entendeu? Eu gosto muito de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, eu curto bastante. Faz caligundum. A essência da música, ela tá no nosso coração mesmo, ela vem do fundo, porque quem gosta, a musicalidade, isso tudo tem uma influência muito grande dentro do organismo humano, dentro do cérebro, como tudo. A música, eu acho que ela é uma fluidez, ela é sutil, e ela tem esse poder de mudar tudo, de crescer e sempre estar evoluindo. A música é isso, é sutil. Se eu perder esse trem que sai agora... Meu nome é Luiz Felipe Ramos, eu sou auxiliar de serviço da PUC TV e eu sou violonista. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Estudar na PUC Minas gera oportunidades muito bacanas pra gente, né, Isabel? Sem dúvidas, Érico. E hoje pela manhã, alunos de diversos cursos da universidade lotaram o Teatro João Paulo II para prestigiar a aula magna do professor português Boaventura de Souza Santos. O evento faz parte de uma missão acadêmica promovida por iniciativa da PUC Minas, da UFMG e da UFOP. Você confere como foi a palestra na reportagem de Frederico Lomônaco. Autor de 22 livros, o sociólogo português é referência nos estudos de mídia e como ela influencia na democracia. Esse foi um dos temas abordados na aula magna ministrada por ele, para os alunos de jornalismo e publicidade da PUC Minas. As mídias alternativas são a nossa salvação, são a salvação da democracia, porque os grandes mídias são hoje o grande, na América Latina sobretudo, mas não só, são realmente o grande partido da oposição a qualquer iniciativa emancipatória, progressista. Ele próprio tem a imprensa e a comunicação social, mesmo a comunicação pública, não é muito amiga desta solução. Porquê? Porque realmente houve uma grande colonização dos meios de comunicação pelos grandes interesses económicos, às vezes ligados aos interesses da energia, como acontece no Brasil, nitidamente, outras vezes ligados ao setor bancário e ao setor financeiro, e, portanto, eles são o grande partido da oposição a qualquer política de inclusão social em toda a América Latina e nos outros continentes está a passar-se o mesmo. Os processos de colonização na formação do mapa geopolítico do mundo também foram abordados pelo professor, o que despertou o interesse de quem esteve presente. A discussão da decolonização é super importante, porque o nosso referencial é todo europeu. E a gente tem uma história muito rica para ser contada, para ser analisada, para ser discutida, ser conhecida, que tem a ver com o hemisfério sul. O assunto que ele vai tratar hoje, que é basicamente a disputa de poder no momento atual da política brasileira, inclusive, é super importante. A gente teve contato com uma das obras do Boaventura e a gente está vindo aqui nessa palestra para ter um complemento mesmo dos pensamentos dele. A aula magna foi organizada com o objetivo de passar aos estudantes temas relevantes para a formação de um comunicador. Esta é a primeira vez que Boaventura veio à PUC Minas. O Boaventura é um intelectual brilhante que trabalha bastante a questão da temática dos movimentos sociais, da questão do conhecimento produzido fora das universidades. E essa temática mobiliza as forças e as energias do professor, que é uma personalidade mundialmente conhecida. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é importante, educação. Recebemos no estúdio o professor do curso de Pedagogia da PUC Minas, José Leão. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A reforma do ensino médio tem gerado debates há algum tempo. Estudantes secundaristas e universitários fizeram ocupações durante o ano passado em protesto contra essa e outras reformas do governo.
Pois é, em um cenário político e econômico conturbado, é fundamental entender bem quais são os rumos da educação no país. Para isso, recebemos aqui no estúdio o professor José Leão, do curso de Pedagogia da PUC Minas. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado. Então, essa reforma aprovada pelo atual governo tem sido um assunto quente em todos os setores da sociedade, né? Por que ela tem causado tanta polêmica em um momento tão conturbado do país? Primeiro porque há um consenso em relação ao ensino médio que caracterizou esse nível de ensino, com outros nomes também, que caracterizou a educação brasileira desde os anos 40. Idas e vindas, desconhecimento de aspectos fundamentais do que é uma educação em nível médio, levaram os educadores brasileiros, os políticos brasileiros, as escolas, a grandes choques ao longo de todo esse tempo. Então, essa é uma razão. É essa a razão, por exemplo, que o antigo ministro da Educação, Fernando Haddad, perguntado pela revista Nova Escola qual a opinião dele sobre o ensino médio, ele disse que não sabia para o que tinha servido o ensino brasileiro ao longo de todos esses anos. E deu a entender que não havia conserto. Tinha que ser feita uma reformulação geral, criar uma outra forma de elaborar este nível de ensino. Terceiro, é porque há um choque de opiniões sobre qual é o papel do ensino médio. Entende-se, alguns entendem, eu entendo, que o ensino médio ele significa a culminância da formação do cidadão brasileiro, histórico, político, social, econômico, comprometido com esse país, como ele é, como ele deveria ser. Então, o ensino médio ele é a culminância, é como se algo fosse crescendo. A educação infantil, o ensino fundamental no primeiro nível, anos iniciais, o ensino fundamental nos anos finais e o ensino médio. Isso é um corpo que tem como objetivo formar o cidadão brasileiro. O que aconteceu a partir dos anos 80? Definiu-se que o ensino médio deveria ter como objetivo, não esse, mas preparar alunos para o vestibular. Pronto. Começou a se abrir um buraco de onde o ensino médio não saiu mais. E cada vez mais se afundou, porque as preocupações com a formação do cidadão foram cada vez mais menosprezadas, minimizadas, em prol da preparação dos alunos para ingressar na universidade, como se ingressar na universidade fosse um objetivo geral da educação brasileira para todos os brasileiros. Até escolas infantis se estruturaram para preparar suas crianças para fazer vestibular um vestibularzinho numa escola de ensino fundamental, formada para preparar alunos para o vestibular, para que depois continuasse, fizesse o ensino médio e, finalmente, se candidatasse à universidade. Objetivos pedagógicos, nenhum, porque isso não é um objetivo pedagógico. E as gerações foram se acostumando com esse processo, né? Não só as gerações. As gerações, vou entender a sua palavra no sentido dos alunos. Sim, os alunos. Mas os pais também. As organizações escolares, de todos os níveis. Privadas, inicialmente, e depois públicas. Então, todo o ensino médio é como o ministro Fernando Haddad, repito a frase dele, perguntaram sobre o ensino médio do Brasil, ele disse, eu não sei para o que serviu esse ensino médio. E eu, muitas vezes, em sala de aula,
porque uma das matérias que eu leciono é legislação educacional. Eu me dirijo aos alunos, nós estudamos bastante esta lei. Eu disse, vejam vocês, para fazer um julgamento dessa legislação, o ensino médio de vocês é quase igual ao meu. Tem sentido? Eu fiz o ensino médio nos anos 60. E o ensino médio que vocês fizeram é parecido com o meu. Como é que o mundo todo mudou, menos o ensino médio brasileiro? Então, essa é a razão de toda essa polêmica. E a gente sabe que a palavra reforma, ela implica em mudança, né, em renovação. Mas essa reforma que está aí, a gente pode dizer que ela vai promover mudanças realmente significativas na transformação do ensino brasileiro, do ensino médio brasileiro? Ou não? Não se pode nem dizer que sim, nem dizer que não. Não se pode dizer que sim, porque a própria lei diz, não acreditem nessa lei. Porque os artigos tais dependem da aprovação pelo Congresso da base comum curricular. Então, quais são os conteúdos que serão oferecidos aos alunos? Ninguém sabe. Não sabe? Porque a base comum, ao que consta, acabou a redação inicial do Ministério, na área do Ministério da Educação, há 2 semanas atrás. Então, ter certeza que vai dar certo, o quê? Se nós não temos a matéria. Que vai dar errado, também não temos isso. Não temos por quê? Porque tem alguns aspectos desta lei que alguns acham que é nova e não é. Isso já foi testado na educação brasileira, os itinerários. Eu, há 50 anos atrás, a escola onde eu estudava, aqui em Belo Horizonte, colocou à minha disposição 2 itinerários. Estou usando também hoje, que era, eu tinha terminado o chamado ginasial e estava me preparando para a entrada no 2º grau. O que é que me foi oferecido? 2 itinerários. Você pode seguir o itinerário clássico, se você estiver aspirando a fazer matérias no vestibular, como direito e outras. Ou então, o itinerário científico, para aqueles que tivessem interesse em engenharia, arquitetura, matemática, etc. Eu, então, vejo, isso foi nos anos 60. Anos 60. Eu, então, escolhi o itinerário. Qual é o itinerário que eu escolhi? Científico, porque eu estava motivado pela engenharia. Mas acontece que comecei a trabalhar em escola, mesmo sem ter curso superior, dar aula, me entusiasmei com a questão. Foi formado um colégio aqui em Belo Horizonte, só de professores, eu fui um dos professores escolhidos. Então entenderam que eu deveria coordenar pedagogicamente o novo colégio que iria surgir. Pronto. Quando eu comecei, me encantei com a pedagogia. Então, veja, são 40 e tantos anos da pedagogia. Eu digo na sala que eu desejo que todos os meus alunos, depois de 40 anos de prática, tenham pela pedagogia o que eu tenho. Bom, professor. Foi ótimo para mim. Ótima para mim. Depois desses 40 anos, né, muita experiência, como é que o senhor avalia, então, a questão, o senhor disse anteriormente que o ensino médio deve formar uma unidade com as outras etapas da educação básica, né? O senhor acredita que essa reforma, de alguma forma, contribui para isso? As circunstâncias que geraram esta lei podem dificultar essa integração. Na medida em que se dá um destaque ao ensino médio, que não deveria ser dado, porque ele é continuação do ensino fundamental, que, por sua vez, começa lá na educação infantil. Então, ao se dar esse destaque ao ensino médio, pegando uma parte da formação básica do cidadão, e vamos dedicar preocupações, estudos a esta parte, pode-se perder a visão do todo. Então, há esse risco. Mas isso não significa dizer, e podemos falar isso mais à frente, mas só para não deixar no ar a sua ótima colocação, não podemos dizer que
não tem coisa boa nessa lei. Tem principalmente algumas coisas que trouxeram do passado. O que ela tem, algumas coisas ruins, sim, que podem inviabilizar. Na hora que vocês me perguntaram, então eu posso levantar algumas. Tem coisas ruins, tem coisas boas e tem coisas ruins. E as pessoas acabam preocupando mais com a universidade do que com o ensino médio em si, né? Não tem essa noção dessa formação anterior. Eu concordo com sua frase, mas coloco um negrito nela. A preocupação com levar o aluno à universidade é maior do que a preocupação com o resto da educação. O problema é de recursos financeiros. Não há uma preocupação intensa sobre isso. Veja, no caso desta lei, se eu avançar, vocês me cortem, tá bom? Mas é que a sua colocação é muito propícia para a observação que eu vou fazer. Aumentou-se a carga horária do ensino médio. Numa análise parcial, superficial, diríamos, mas isso é ótimo, vai aumentar a carga horária. Aumentar a carga horária. É bom que os alunos estudassem de manhã, de tarde, e quem sabe à noite em casa. Tudo bem, a carga horária, aumentar a carga horária é uma coisa boa. Agora, se não estamos conseguindo pagar o salário dos professores decente, correto, com a carga horária atual, dobrando a carga horária, eu gostaria de perguntar de onde virá o dinheiro. Isso é enfraquecedor porque na educação brasileira, muitas vezes, se tem boas ideias, ótimos projetos, e aí se envolve só com o fim pedagógico dos projetos. Na hora de colocar em execução, não pensaram no meio principal. Por um lado, o professor. Por outro lado, os recursos financeiros. Os dois se agrupam e se integram no problema do salário. Enquanto o salário não sofreu uma alteração, qualquer reforma corre o risco de não alcançar o seu objetivo. Porque a principal matéria-prima, me permito a expressão, que alguns não gostam, mas a principal matéria-prima é o professor. Não há a separação. É o conjunto professor-aluno. E no caso do salário, é a questão do professor. Se essa questão não for resolvida, qualquer lei, qualquer projeto, com as melhores intenções, copiado de vários países aí do mundo, tende a não dar certo. Então, há a possibilidade de não dar certo. Mas há a possibilidade de vir a dar certo se a base comum vier de uma forma em que não é a base comum se entregar nos braços da lei do ensino médio. Mas ao contrário. A lei do ensino médio tem que estar integrada na base comum. Se ficar duas coisas separadas, acho difícil. Então, professor, para a gente arrematar essa entrevista, conta para a gente quais são os próximos passos dessa questão toda e como os alunos, principalmente, que são o nosso público principal, podem reagir e discutir essa questão do ensino médio também. Enquanto a base comum não for definida, é difícil fazer isso que você está falando. Porque vai se falar com um aluno o quê? Sobre os itinerários, por exemplo. O itinerário é uma palavra. Mas o que é importante é como é que isso vai funcionar. Sem a base comum, ninguém pode falar nada. Então, enquanto a base comum não sair e haver uma integração entre base comum, esta lei sobre o ensino médio e o restante da legislação, e aí nós encontramos uma questão delicada, porque a legislação de cada estado não é propriamente igual a de outro estado. Então, como é que isso vai ficar? Então, no momento,
dizer para os alunos que agora eles estão diante do paraíso, eu acho arriscado. Interessante aprender um pouco mais sobre essas questões. Então, eu gostaria de agradecer, professor, a sua presença aqui no Espaço PUC e essa aula sobre a educação brasileira. Eu agradeço a atenção de vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto. Nós também. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O programa de hoje fica por aqui. Você tem alguma sugestão ou comentário para a gente? É só enviar para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br ou entrar em contato pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã é dia de Repórter PUC aqui no programa e o tema é delicado, importante de ser discutido: a influência das redes sociais no comportamento dos jovens. Fique ligado com a gente para saber quais medidas tomar e como conscientizar crianças e adolescentes sobre jogos como Baleia Azul, por exemplo. Verdade. Vai ser às 5 horas da tarde, ao vivo pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!